A sensação de cruzar a linha de chegada de uma maratona é algo incrível, né? Mas e se todo esse esforço gigantesco, o auge da nossa performance, também abrisse uma brecha para a gente ficar doente? Nesta análise, a gente vai mergulhar numa pesquisa com uma pergunta muito interessante. Será que um suplemento comum, um probiótico, pode mesmo funcionar como um escudo para o sistema imunológico de corredores, preparando o corpo para essa batalha? Bom, para começar, vamos direto ao ponto. Existe uma questão central aqui que a gente pode chamar de o dilema imunológico de quem corre. Parece até o contrário do que a gente pensa, não é? Pessoas que praticam esportes de alta performance são o retrato da saúde. Então, como assim? Levar o corpo ao limite absoluto, como numa maratona, pode na verdade deixar o organismo mais vulnerável a uma infecção? A ciência tem um nome para isso: imunossupressão induzida pelo exercício. Basicamente, é uma queda temporária na função do sistema imune que acontece logo depois de um exercício muito longo e muito puxado. Pensa assim, é como se as defesas do corpo dessem uma relaxada, baixassem a guarda por um tempo, sabe? E isso abre uma janela de oportunidade para os germes entrarem em ação. Então, se o exercício intenso pode dar uma balançada no sistema imunológico, o que poderia fortalecê-lo? É aqui que a nossa estrela em potencial entra em cena: os probióticos. Provavelmente todo mundo já ouviu falar deles. Probióticos são basicamente micro-organismos vivos, as famosas bactérias do bem. A ciência tem um interesse especial em como eles conseguem, digamos, ajustar as nossas respostas imunes. Para este estudo específico, o foco foi em duas cepas, o Lactobacillus acidófilos e o Bifidobacterium bifidum. Para a gente entender como eles poderiam ajudar, a gente precisa conhecer um processo fundamental chamado fagocitose. E olha, a analogia aqui é perfeita. Imagina umas células imunes específicas, os monócitos, como se fossem pequenos Pac-Man. A fagocitose é o ato deles saírem comendo os invasores, tipo bactérias e vírus. É uma linha de defesa essencial para o nosso corpo. Ok, com a teoria na mesa, os pesquisadores montaram um experimento para testar se os probióticos poderiam aumentar essa atividade de Pac-Man nos maratonistas. Vamos dar uma olhada em como eles fizeram isso. Eles juntaram 27 maratonistas e fizeram um estudo que a gente chama de duplo cego. Isso é super importante, porque significa que nem os participantes, nem os pesquisadores sabiam quem estava tomando o quê. Aí eles criaram dois grupos. Por 30 dias, um grupo tomou um sachê todo dia com aquelas duas cepas de bactérias vivas. Já o outro grupo tomou um placebo, ou seja, um sachê idêntico na aparência e no gosto, mas sem nenhum ingrediente ativo. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho como foi. Eles coletaram sangue em momentos estratégicos, bem no começo, antes de qualquer suplemento, depois dos 30 dias, mas um pouquinho antes da corrida, de novo, só uma horinha depois da maratona e uma última vez, 5 dias depois, para ver como estava a recuperação. E é agora que a coisa fica interessante. Os pesquisadores analisaram todas essas amostras de sangue, procurando qualquer sinal de mudança na atividade do sistema imunológico. Chegamos à pergunta de $1 milhão. Depois de 30 dias tomando suplementos, um pouco antes daquele estresse todo da maratona, será que os probióticos fizeram alguma coisa? E a resposta foi um belo de sim. Como o gráfico mostra, o grupo do placebo não teve nenhuma mudança relevante na atividade das células imunes. Mas o grupo que tomou probiótico, esse mostrou um aumento significativo na fagocitose. Os Pac-Man do sistema imune deles estavam mais ativos, mais prontos para a batalha, bem na véspera da corrida. Os próprios pesquisadores deixaram isso bem claro. Eles escreveram: o principal achado do estudo foi que 30 dias de suplementação com probióticos aumentaram a fagocitose em monócitos. Ou seja, era um sinal bem positivo de que a preparação estava dando resultado. Só que uma maratona é o teste de estresse máximo, né? O que aconteceu com esse reforço imunológico depois que os corredores levaram o corpo ao limite por 42 quilômetros? Vamos ver a realidade pós-corrida. A grande questão agora era: esse boost que eles tiveram antes da prova seria forte o suficiente para aguentar o tranco da maratona em si? E aqui é que a história ganha um novo capítulo. Embora as células imunes do grupo do probiótico estivessem a todo vapor antes da corrida, esse benefício não durou. 1 hora depois de cruzar a linha de chegada, o efeito de reforço diminuiu. Parece que o estresse gigantesco da corrida acabou sendo mais forte que o impulso do suplemento. Então tá, o que tudo isso significa na prática? Vamos resumir os principais pontos para levar para casa. O ponto principal é o seguinte: 30 dias com essa mistura específica de probióticos realmente deu uma turbinada numa função importante do sistema imune antes da corrida.
Isso sugere que eles podem ajudar a preparar o terreno para o estresse que vem pela frente. Só que o efeito foi temporário. Isso mostra que, embora seja promissor, um suplemento sozinho talvez não seja uma armadura completa. É uma peça bem interessante do quebra-cabeça que mostra como é complexo proteger o corpo durante um exercício tão extremo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final bem poderosa. Se os probióticos podem dar essa ajuda temporária na preparação, mas não a proteção que dura depois do estresse extremo da competição, qual será o próximo passo da ciência do esporte para realmente blindar o sistema imunológico de atletas quando ele é levado ao limite?